Vamos a mais uma entrevista de hoje. Entrevista. Vou conversar com o Dr. André Appenburg, médico otorrinolaringologista, e vamos falar sobre o alerta para a prevenção de problemas auditivos entre as crianças. Doutor André, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN. Tudo bem, doutor? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão pertinente aí no início do ano letivo. Verdade, doutor, o senhor falando a respeito do início do ano letivo, tem muitos casos de problemas auditivos que as crianças sofrem, os pais não percebem e acaba interferindo muito no aprendizado? Sim. A deficiência auditiva é uma doença relativamente frequente. Ela ocorre em torno de 1,9% das crianças e muitas vezes o pai acaba sem ter essa percepção. Então é importante na questão da avaliação, sempre que o pai perceber que tem uma queda no rendimento letivo, uma desatenção da criança, uma questão das outras crianças que começam a perturbar demais o aluno, isso todos são sinais de alerta para que o pai fique atento e leve a criança para uma avaliação. Doutor, geralmente, quais são os tipos de queixas que as crianças apresentam? Primeiro, uma queda, dependendo da idade. Logo nos primeiros 3 meses de vida, isso é bem difícil de ser diagnosticado, então por isso que nós preconizamos aí que o exame seja feito de rotina em todos os recém-nascidos. A partir dos 3 meses de idade, a mãe já vai perceber uma falta de interação da criança, às vezes a criança não reconhece a voz da mãe, a criança não reconhece o barulho de uma lata de leite, coisas que uma criança normal já começa a ter uma percepção, uma criança com deficiência auditiva já não tem esse mesmo desempenho. Os retardos no desenvolvimento da linguagem, então, até a partir de 1 ano de idade, a criança já deve começar a balbuciar algumas palavras, até os 5 anos de idade ela já deve ter uma verbalização perfeita da voz. Então, qualquer atraso nesses passos aí do desenvolvimento são sinais de alerta. E sem contar, lógico, o retardo no desenvolvimento escolar, isso a partir dos 5 anos de idade é mais perceptível. Doutor, quais são as patologias que podem causar a perda auditiva de crianças? As causas mais comuns nos recém-nascidos seriam infecções congênitas, principalmente pelo vírus citomegalovírus, e defeitos genéticos. A partir das crianças mais velhas, os problemas seriam infecções no ouvido, como otite média serosa e o próprio acúmulo de cera no ouvido. Eu estou conversando com o doutor André Appenburg, médico otorrinolaringologista. Estamos falando sobre o alerta que os pais, devem inclusive ter em relação à saúde auditiva das crianças. Doutor, o que os pais podem fazer para evitar problemas auditivos? Então, para evitar o problema auditivo na criança, a gente sabe que as vacinações são importantes. Então, a vacinação, sarampo continua sendo uma das principais causas de deficiência auditiva na infância. Evitar situações de uso abusivo de fones de ouvido. A gente sabe que entre as crianças mais velhas e os adolescentes, hoje a gente já vê crianças com tablets e telefones celulares a partir de 1, 2 anos de idade. Então, aquele fone de ouvido deve ser evitado e, quando utilizar o mínimo possível. E, principalmente, seria a questão do diagnóstico precoce. Então, ao primeiro sinal de alerta, o primeiro sinal de dúvida em relação à qualidade auditiva da criança, o diagnóstico precoce para o tratamento da causa e, possivelmente, em último caso, o uso de aparelhos auditivos é fundamental para o desenvolvimento intelectual e social da criança. Doutor, o senhor falou a respeito do diagnóstico precoce. Quais são os exames que geralmente são feitos? Nos recém-nascidos existe o exame de emissões otoacústicas, que se coloca um aparelho no ouvido que vai medir o eco que o som é produzido dentro do ouvido. E para as crianças mais velhas, a gente tem a audiometria, que é o exame tradicional no qual os tons vão reduzindo de intensidade enquanto a criança responde se está ouvindo ou não. E o exame chamado BERA, que é um exame que é o mesmo princípio da audiometria, mas em vez da criança sinalizar que está ouvindo,
o próprio resposta cerebral é medida através de eletrodos que permitem a gente perceber a interação do som com o próprio cérebro. Doutor, geralmente, quais são os tratamentos que são feitos em crianças para a criança voltar a ouvir? Primeiro, sempre que é possível identificar uma causa para essa perda auditiva, os tratamentos vão ser direcionados à causa. Então, a cera, a gente faz a remoção do cerume. Para otites, a gente faz tratamentos com medicamentosos, com antibióticos, muitas vezes até cirurgia. Mas, a partir do momento que a gente já tem uma perda de audição estabelecida, aí a gente tem que lançar mão de aparelho auditivo. Em último caso, aquilo que a gente chama de implante coclear, para as perdas mais severas, no qual um eletrodo é colocado dentro do ouvido interno e a criança passa a ter percepção do som e desenvolvimento, muitas vezes, natural da sua linguagem, apesar de uma malformação de nascimento desse aparelho auditivo. Doutor, o senhor falou a respeito da limpeza, né, dos ouvidos. Eu queria que o senhor abordasse esse assunto aqui com a gente, de uma forma geral, não só das mães e cuidadoras de bebês e de crianças, mas também para os adultos, que muitas vezes utilizam os hastes, né, hastes flexíveis, e acabam muitas vezes tendo perfuração no tímpano. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a higienização do ouvido. Pronto, esse é um assunto bem pertinente e curioso, porque vai de encontro ao senso comum, mas é importante a gente lembrar que o ouvido ele já é autolimpante. O próprio organismo já expulsa o excesso de cera que está presente no ouvido. Então, o uso de hastes flexíveis, o famoso cotonete, pode ocasionar problemas de impactação da cera. Então, ao usar o cotonete, na tentativa de limpar o ouvido, o indivíduo acaba empurrando a cera para dentro, ou então você levar até um próprio traumatismo do ouvido, o que é mais comum ainda quando ocorre em crianças, que quando você está limpando o seu próprio ouvido, a sua percepção de dor limita a introdução do cotonete nas partes mais profundas do ouvido. Mas quando uma mãe, uma cuidadora está limpando o ouvido da criança, essa percepção de dor passa a inexistir e a tendência de colocar o cotonete ainda mais fundo, com o risco de traumatismos timpânicos é ainda maior. Então, não limpem o ouvido de suas crianças, o ouvido já vai eliminar a cera e caso haja cera em excesso, um otorrino deve ser procurado para fazer a limpeza em consultório com todos os cuidados e conhecimento necessário. O senhor falou da produção de cera em excesso. Tem pessoas, né, doutor, que tem uma produção muito grande de cera, né? E aí, às vezes, por questões estéticas, né, de ficar mostrando aquela massinha amarela no ouvido, a pessoa acaba futucando ali, usando hastes flexíveis, né? Verdade. Algumas pessoas produzem mais cera do que outras. Às vezes, o próprio formato do canal auditivo favorece o acúmulo. Mas é importante lembrar, não deve ser feito a limpeza disso daí, a autolimpeza, vamos chamar assim. Para a questão estética, na hora do banho, um dedo limpando até onde a ponta do dedo consegue alcançar já é suficiente para a cera não ficar mostra. A gente não está pedindo esse tipo de negligência com a higiene. Mas na hora do banho, passar o dedo e depois enxugar com papel ou com a toalha macia já é suficiente. Pessoas que realmente produzem muita cera, inevitavelmente elas têm que vir periodicamente ao médico otorrino para fazer essa limpeza de forma segura. Tem aqui uma pergunta da ouvinte Natália. Ela diz: doutor, meu filho tem 4 anos e por diversas vezes ele tem otite aguda. Como resolver isso em poucos dias? Ele sente muita dor. A otite aguda recorrente pode ser de 2 tipos, como as otites. Pode ser uma otite externa recorrente, essa ocorre por conta do contato com a água, então a gente tem que ver se existe alguma cera, limitar a prática de atividade esportiva, tampões dentro da água, tampões auriculares também pode prevenir a entrada de água, então os cuidados locais para otite externa que se repete seriam esses. Para crianças com otite média aguda recorrente, que seriam as infecções na parte por trás da membrana do tímpano, a gente tem que ver quais são as situações dessa criança em relação às vias aéreas superiores, ver situações de rinite alérgica sem um controle adequado e a hipertrofia da adenoide, aquela carne famosa que fica atrás do nariz, que muitas vezes serve de fonte de infecção repetida para o ouvido.
Então, uma avaliação seria necessária para a gente ver qual seria a situação específica dela, mas uma solução rápida pode ser feita, mas de acordo com a investigação da causa. Doutor, uma otite não curada ou não bem curada, não bem tratada, ela pode causar outras patologias? Sim, a otite é uma doença que tem potencial de complicações. Como o ouvido está próximo do cérebro, a meningite seria a complicação mais séria de uma otite média não tratada. E a própria perfuração da membrana do tímpano, que transformaria uma otite média aguda numa otite média crônica, com consequências a longo prazo, e a principal seria a restrição ao contato com a água. O senhor falou a respeito de uma complicação ser a meningite. Quais são as proporções que uma meningite pode causar na vida e na saúde desse paciente, doutor? A meningite, uma meningite bacteriana originária de uma otite média aguda é um quadro infeccioso sério, que pode levar inclusive ao óbito. Então, as otites não podem ser negligenciadas, não dá para a gente ficar com dor de ouvido sem uma investigação médica para um tratamento imediato, porque as consequências a longo prazo da meningite incluem complicações, sequelas a longo prazo, inclusive a morte. Estou conversando com o doutor André Appenburg, médico otorrinolaringologista. Doutor, tem muitos casos de crianças que às vezes quando estão brincando com algum tipo de objeto pequeno, acaba colocando, né, nas cavidades, né, colocando no nariz, colocando no ouvido, até ingerindo também. Quais são os cuidados que os pais, né, devem ter, a atenção que devem ter, caso algum objeto essa criança vem introduzir dentro dos ouvidos? Primeiro é a gente fazer a prevenção. Então, se olhar os brinquedos, eles são regulamentados de acordo com a faixa etária, então pequenos objetos para crianças pequenas aumentam bastante o risco. Eles acabam tendo o hábito de colocar pecinhas de brinquedo dentro do ouvido, colchões descobertos, aquela espuminha também é bastante frequente da gente ver pedaços de espuma no nariz, e a prevenção seria o principal. Mas, como dizem as avós, criança cega, então quando a gente olha para o lado, quando menos espera, a criança acabou introduzindo alguma coisa. E percebendo isso daí, evitar a manipulação em casa. A gente sabe que ao tentar tirar um objeto de dentro do ouvido, a mãe, o pai, ou o cuidador pode acabar introduzindo isso mais ainda, e uma situação que seria de simples resolução num consultório médico pode acabar levando a complicações como trauma no ouvido. Doutor, eu vi que... Pois não, doutor. Falando do ouvido, agora falando do nariz, o que a gente vê aqui, normalmente o objeto que é introduzido no nariz passa desapercebido, já que a cavidade nasal é mais ampla e mais difícil de você ver alguma coisa lá dentro. O que pode ocorrer, primeiro, a dificuldade respiratória por uma das narinas, em segundo momento seria uma secreção já com mau cheiro saindo do nariz. Então, se a mãe perceber que tem catarro com mau cheiro em uma das narinas, normalmente isso é consequência de algum corpo estranho que está lá dentro. Então, nas duas situações, o médico deve ser procurado. Doutor, eu vi que a Academia Brasileira de Odontologia Pediátrica disse que cerca de 80% das crianças irão apresentar pelo menos uma crise de dor de ouvido até os 3 anos de idade. Como evitar isso, doutor? Acho que, primeiro, manter os cuidados em relação às vias aéreas superiores. Então, um resfriado que dure mais do que 10 dias, ou piore depois de 5 dias, deve sempre ser investigado. Então, normalmente as otites são consequência de processos virais respiratórios, e como essas doenças são bem frequentes nessa faixa etária até os 3 anos, é comum realmente que crianças nessa idade acabem desenvolvendo algum otite. Então, o primeiro sinal de alerta seria um resfriado mais prolongado, aquela famosa gripe, uma gripe mal curada, ou quando a criança ainda não consegue verbalizar que está sentindo a dor de ouvido, a manipulação da orelha, a impaciência, um choro sem origem identificada, tudo isso é sinal de alerta para procurar o otorrino. Doutor, estamos no verão. Muitas crianças vão para as piscinas, para as praias, e muitas acabam
tendo, às vezes brincando, cai água no ouvido e as crianças sofrem muito. Diante de um quadro como esse, como o responsável por essa criança deve agir quando ela se queixa de água dentro do ouvido? Numa anatomia normal e sem nenhum outro fator complicador, a água vai entrar e vai sair do ouvido espontaneamente. O problema não é a água que entra no ouvido, sim a água que não sai do ouvido. Nessa situação, normalmente tem alguma presença de uma cera, que pode estar servindo de uma barreira contra a saída natural da água. Se for uma coisa pontual, que a criança começa a se queixar, você vai, depois do banho, depois do mergulho, procurar secar bem o ouvido para não deixar a água acumulada, mas percebendo que a criança, depois de 1 ou 2 dias depois da praia e da piscina, começa a manipular o ouvido, a orelha vai ficando mais vermelhinha, vai se queixando de dor. Então, o ideal é, na hora da dor, se for um horário inconveniente, você vai dar algum analgésico e procurar um atendimento médico para fazer essa avaliação e ver a necessidade de pingar algumas gotas com anti-inflamatório, algumas gotinhas com antibiótico, normalmente são suficientes para a resolução do quadro. O senhor falou a respeito de medicações, mas tem pessoas que muitas vezes se automedicam. Às vezes estão sentindo algum desconforto, alguma coisa estranha no ouvido, vão lá no balcão da farmácia, pedem um remédio, o farmacêutico indica, acaba utilizando. Aí eu te pergunto, doutor, vocês que são da classe médica sempre falam dos riscos da automedicação. Neste caso de doenças, de problemas relacionados à área auditiva, quais são os problemas que podem ser causados por conta dessa automedicação? A gente vê questionado muitas vezes se quando entra água no ouvido, doutor, posso pingar álcool no ouvido? Essa acho que seria a automedicação mais frequente hoje em dia. A gente responde, numa situação de anatomia normal, o álcool pode ajudar a evaporar essa água que está acomodada lá dentro. Mas se a pessoa não tiver o conhecimento, não tiver a percepção de que tem alguma perfuração timpânica, o uso de álcool no ouvido com perfuração timpânica pode causar dor imediata e sequela a longo prazo. Então, sempre pensar nisso na hora da automedicação, porque sem o conhecimento do diagnóstico e sem o conhecimento do tratamento adequado, a automedicação pode acabar trazendo mais transtornos do que a própria doença. Doutor André Appenburg, nosso entrevistado de hoje. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui no CBN Salvador. Muito obrigada pela entrevista e fica o convite para o senhor voltar mais vezes, viu, doutor? Obrigado, Fernanda, pela oportunidade de esclarecer a população. Estou disponível. Quando precisar, estamos por aqui.